Agora, se a gente recordar, a gente tem aqui o card context, que agora ele está fazendo o quê? Ele está somente colocando um pay order aqui na função, que é chamada quando a gente clica no botão de finalizar o pagamento. Chegou o momento da gente criar uma chamada de API aqui que realiza o pagamento, ou seja, realiza um post lá para o nosso back-end, e depois a gente vem aqui e chamar essa API e fazer todo o processo certinho. Bacana? Essa API ela vai ser chamada de Process Payment. Então a gente vai colocar aqui export const process payment. O process payment ele vai ser uma função que ela vai realizar um post, ok? Que poderia até melhor ser chamado process checkout, porque o endpoint que a gente processa checkout seria esse daqui, ok? Então a gente vai chamar aqui process checkout. E nesse caso, é um igual aqui, né? E nesse caso, ela precisa receber aqui o post alguns parâmetros, né? Vários, aliás. Você precisa receber cart, customer, payment e tudo mais. Bacana? Para poder fazer a passagem de parâmetro no Axios, a gente precisa construir, no caso, um objeto, beleza? E esse objeto aqui, nesse caso, ele vai ter alguns parâmetros. Então, a gente vai receber aqui cart, que seria o mesmo tipo de valor que a gente está recebendo aqui, que no caso seria o cart, seria snack. Então, se a gente vir aqui no cart, a gente vai ver que a interface dele está sendo declarada aqui ainda. Então, a gente vai criar um carinha aqui para ele, snack.ts. Nós iremos removê-la daqui. E a gente vai exportar essa interface. E aqui ele está dando um problema, porque ele não está achando. E ele vai funcionar agora. Volto aqui e faço importação. Ok? E volta a funcionar novamente. Nesse caso, então, a gente precisa passar snack aqui. Mesmo processo anterior, então tem snack data. Que mais? Agora a gente precisa receber também customer, que é do tipo customer data. Se já tem interface, já tem tudo, já tá tudo direitinho. Bacana? A gente precisa receber esses dois. Lembrando que o customer data, ele tem essas informações aqui, mais as informações de pagamento. Beleza? A gente concentrou tudo numa interface por conta lá daquele formulário. Se a gente estivesse fazendo um formulário separado, a gente até poderia separar as interfaces. Só que agora a nossa API de checkout ela não suporta um objeto só. Então ela precisa como parâmetro receber cart, receber o customer, só que o customer a gente vai ter que meio que montar, beleza? E a gente vai montar com os mesmos parâmetros que ela já está esperando. Se você vier aqui no Insomnia, são esses parâmetros aqui. Bacana? E agora ele precisa de mais um parâmetro, que é o parâmetro payment. E o parâmetro payment, ele vai receber outras informações também de credit card. Nesse caso aqui, o credit card number, que vem do customer, e o holder, beleza? Se a gente vier agora também lá na parte de validação, que a gente tem aqui no services pages, a gente tem aquela validação do nosso formulário, e se a gente lembrar, esse formulário que nós temos lá, ele solta um tipo nativo que seria date, ok? Então a nossa data, ela vai ser tipo 2000, vai ser do formato ISO, né? Vai ser toda diferente aqui. E nós precisamos enviar para o nosso back-end esse tipo de data aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar credit card expiration e vou fazer assim, ó. Vou aqui criar uma string. Vou criar aqui junto com você para ficar um pouco mais claro, tá? Vou interpolar aqui e vou criar assim, ó, new date disso daqui, de customer credit card expiration. Como o credit card expiration é um tipo date, ele vai criar um novo objeto. Só que desse cara aqui, agora, o que me interessa? Me interessa o getMount mais um, beleza? Então vou pegar essa função aqui, ó, e colocar aqui. O meu Visual Studio Code tá meio chatinho, tá meio teimoso aqui. Vamos deixar assim. Então o que ele vai fazer? Isso aqui ele vai pegar o mês.
por exemplo, 08. E agora eu vou colocar barra. Essa barra aqui é string. E agora, o que eu vou pedir? Agora eu vou abrir outra interpolação, vou dar new date de novo, agora eu quero get full year, beleza? É que quando eu coloco desse jeito e dou um save, ele coloca nessa formatação aqui, e às vezes pode ficar um pouco confuso essa leitura. E por último, a gente tem aqui esse cara que é o Credit Card Security Code. Beleza? Então, se eu passo card e customer, ele passa essas informações lá para o nosso back-end. Agora, se eu vier aqui no card contest, na função que processa pagamentos, essa função aqui a gente vai deixar dessa forma. Então, veja aqui, eu vou tirar esse console log, eu vou tirar isso daqui, eu acho que está claro para você. Aqui a gente vai trabalhar com try catch, ok? Ele vai tentar executar a função de process checkout. Então a gente vai colocar await, primeiro const, response igual a process checkout, ok? E aqui eu recebo então cart e customer. De onde estão vindo esses caras aqui? Estão vindo aqui dos nossos states que temos logo mais aqui em cima, que nós estamos montando ao longo do processo, beleza? Então a gente temos aqui customer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou processar isso daqui. Lembre-se que aqui no Insônia, olhando aqui no Insônia, quando eu faço um post, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando receber ID, um Transaction ID e um status. Eu vou ficar de olho nesse status aqui, porque se ele for do status paid, isso significa que ele processou o nosso cartão de crédito. Então não vou olhar o status 200 não, tá? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou olhar response, data, status. Bacana? Aqui nesse caso a gente precisa colocar await. E aqui, assim que... Perdão. Aqui. Então veja que quando eu realizar o processamento do pagamento, ele vai retornar aqui em response. E agora eu quero o quê? Response.data. Esse data aqui é do Axios. Ponto status. Então eu vou buscar esse status aqui, ó. Esse carinha. Page. Beleza? Se ele for diferente de page, eu vou levantar o toast erro e vou falar assim, erro ao processar pedido. Na verdade, é pedido não, o pagamento. Por favor, tente novamente mais tarde. Você pode colocar uma informação até melhor que a minha aqui, beleza? Agora, o que vai acontecer? Se ele tiver passado por essa parte, significa então que ele está funcionando bem. E eu vou subir o clear card para cá. Por quê? Porque ele fez o success, mostrando aqui que o pagamento foi realizado e apaga as minhas informações de carrinho. Não preciso mais delas. Ok? Agora, o que acontece? Se eu tiver um problema, cair aqui no cat, porque essa conexão aqui, ela pode ter falhado, pode ter dado erro 500 lá do outro lado, eu também mando essa mensagem aqui, erro processar o pedido, ok? E até para nos ajudar, eu coloco aqui no console log. Bacaninha? Então, nesse caso aqui, essa função executa desse jeito. Agora a gente vai dar uma testada. E se nós acrescentamos aqui dois pedidos, por exemplo, nós vamos ver aqui um not a number, beleza? Isso aqui está acontecendo basicamente porque a soma desses valores não estão sendo reconhecidas como um número, e sim como um string. Para corrigir isso é bem tranquilo, basta a gente vir aqui nas funções que fazem o cálculo de acúmulo, que seria components, order close action, que a gente tem que colocar o total amount, basta a gente vir e forçar aqui para number, beleza? Porque o subtotal aqui, ele está como number, mas ele pode estar vindo como string também. Então a gente vem aqui nesse outro componente, vou colocar aqui como number. Isso já era conhecido, beleza? Então quando a gente voltar, nós teremos aqui então dois pedidos. E é só a gente clicar aqui em finalizar pedido agora e finalizar o teste. E depois que eu preenchi todo o nosso formulário, vou clicar aqui em pagar, ele vai fazer a requisição e ele apareceu aqui pagamento realizado. Se a gente clicar aqui em checkout, na aba network, a gente vai ver que nós temos então uma transação, um pedido 52 com status paid, ok? Que se eu vier aqui no nosso Insônia
clicar aqui em Orders, colocar 52, a gente vai ver que foi esse fulaninho aqui que fez, acabou de fazer o pedido, ok? Com um total de R$ 49. Então, dessa forma aqui a gente vai finalizando a parte de integração do back e do front-end.